dia, pessoal, que já está aí na live. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Vamos lá, pessoal. Iniciando hoje mais uma reunião mensal de segurança, que a gente chama de REMEM, aquela que a gente faz uma vez por mês. Vai durar um tempinho a mais, porque o assunto hoje é bem importante, principalmente pela época que estamos atravessando agora, que é final de ano. Recebemos um material aí de 3 transportadoras que se unem, né, para fazer o material e trazer informações bem atuais para vocês. Acho que a gente continue, né, indo trabalhar com segurança e voltando para casa com segurança. Pode passar, primeiro slide. Então, o título da REMEM é Festas de Final de Ano, de fim de ano. E a primeira informação que nos traz aqui, no primeiro slide, é: o fim de ano é um período de celebração, viagens, encontros e muito movimento. Com mais pessoas circulando, mais carros nas rodovias e mais atividades nas cidades. A gente sabe que tudo aumenta com relação ao sentido do final de ano, né? O trânsito se torna naturalmente mais intenso e imprevisível. Para quem vive a rotina da estrada, como vocês motoristas, esse cenário aumenta os riscos e exige atenção redobrada. Então, tudo precisa ser duplicado aí. Quem já tem atenção vai redobrar mais ainda a atenção. Compreender o impacto do aumento de fluxo e reforçar comportamentos seguros é essencial para garantir que todos cheguem bem ao destino final, como eu falei no início, vir trabalhar com segurança, voltar para casa com segurança, chegar no cliente com segurança. Então, nessa época, pequenos descuidos podem gerar grandes consequências. A gente não pode baixar a guarda, principalmente o ano todo, né? Mas principalmente agora, nesse período aí que se aproxima. Pode passar. E aí, acidentes nas rodovias federais, trouxemos aqui algumas estatísticas. Eles juntaram dados, né? E vamos apresentar aqui estatísticas relevantes aí para esse período. Tá? A Polícia Rodoviária Federal registrou 73.156 sinistros em rodovias federais no ano de 2024, nesse período. Nesse total, 6.160 pessoas morreram e 84.526 ficaram feridas. Aí eu estou aqui com o senhor Geraldo. Geraldo, 6.160 pessoas morreram. Qual é o aceitável de acidente que a gente tem na empresa? Zero. Zero. Só ali, o 6, né? A gente vai falar de 6.160. O final é zero. Mas se tivesse ali 16 pessoas, já eram muitas pessoas. Então, a tolerância é zero. A gente não quer... Imagine se tem alguém da nossa família ali no meio. No meio daquela estatística ali de morte. Porque tem ali mais de 84 mil feridos. Que pode ser incapacitante, temporário ou permanente, esses feridos aí. Quando você é uma pessoa jovem, ou um adulto jovem, ou um idoso jovem, e aí está com todo o seu plano de vida montado, seus sonhos aí programados para realizar, e aí por um descuido, pressa, não, vou dar um jeitinho, vou pular uma etapa, e aí acontece um acidente grave. Como é que fica, né? Se eu ficar com uma incapacidade permanente, como? Paralítico, tetraplégico, ou perco uma mão, e eu sou motorista e eu gosto de fazer o que eu gosto. Como é que eu vou conseguir prosseguir com a minha vida profissional que eu tanto almejei, né? Que eu tanto sonhei? Quando a gente fala dessas estatísticas, são números que a gente está vendo ali, mas são pessoas que estavam vivas, mais de 6.000 pessoas que morreram por imprudência de alguém ou por negligência dela mesma, por um ato inseguro dela mesma, né? Vamos seguir aqui. Então, reflitam isso, tá? Além disso, nesse período, a Polícia Rodoviária Federal registrou 1.577 infrações com álcool, envolvendo álcool, 212 por teste positivo e 1.365 por recusa de fazer o bafômetro. E a gente sabe que bebida e direção não combinam. A gente já tem a nossa política interna de álcool e drogas, é zero a tolerância também, e a gente sabe por quê. As estatísticas estão aí, né? Ali também são pessoas, ó, 212 pessoas envolvidas, onde fizeram um teste e deu positivo e estavam dirigindo. Não tem a consciência de que aquilo ali vai afetar a vida dela própria e a das pessoas que estão ali na sociedade. Esses números mostram a magnitude dos riscos nas rodovias federais, especialmente em um ano com grande tráfego, como ocorre nas festas de fim de ano. Dados da operação no ano novo entre 2024 e 2025. Vamos ver. No período 27 de dezembro de 2024 a 1º de dezembro de 2025, a PRF registrou 1.023 sinistros, quer dizer, acidentes das rodovias federais. Nesse mesmo período, 70 pessoas morreram. Mais números.
mas números que a gente tem que ter a consciência que são vidas, que poderia ser alguém da nossa família, ali envolvido nesses números também, que representa uma queda de 18% em relação ao ano anterior. Eram 86 mortes no ano anterior, de 2023 a 2024, né? Também houve 1.231 feridos, uma redução de 20% em relação ao ano anterior. Além disso, nesse período, a PRF registrou 1.577 infrações de álcool, 212 por teste positivo, 1.365 por recusa. Esses dados reforçam que, mesmo com a fiscalização mais intensa, o risco continua alto e a embriaguez ao volante é um problema relevante. Então, independente de você estar trabalhando nesse período ou não, nós temos os nossos veículos particulares, moto, bicicleta, autopasseio, veículos de porte pequeno, né? Quando a gente fala do procedimento de ter segurança em que você vai fazer, que você é o líder naquele momento que você está ali no veículo, a gente tem que ter consciência disso. Então, não tenho que praticar só segurança quando eu estou na empresa, no caminhão, onde tem câmeras me observando, eu tenho um técnico de segurança me chamando a atenção, um motorista monitor me orientando. Não, eu tenho que fazer isso quando eu sair aqui da empresa também. Porque será que o álcool e a direção só não combinam com o caminhão? Ou é com a bicicleta, ou é com a moto? Ou eu não devo falar no celular, por exemplo, só quando eu estou no caminhão? Eu preciso atender a ligação quando eu estou no meu carro pequeno, por quê? Vai tirar minha atenção, seu Heraldo? Vai tirar a atenção do mesmo jeito. Eu posso matar alguém na via se eu tirar a minha atenção? Pode fazer parte dessa estatística aí que a gente viu? Aquela outra pessoa, ou eu mesmo? Posso também. Então, tudo que a gente aprende aqui é para levar para a nossa vida, tá? Não só seguir regras porque são regras, é porque elas existem, porque aconteceram acidentes sérios, importantes com outras pessoas. Esses números aí foram a Polícia Rodoviária Federal que divulgou entre nós. Então, acontece, a gente está aqui falando agora que está acontecendo acidente aí. Se não tiver atenção, se não seguir as regras, porque elas existem, como eu já falei, devido a algo que já aconteceu com alguém, sério. São lições aprendidas. Essas estatísticas que a gente traz aqui são lições aprendidas também. A gente precisa ter consciência de que está acontecendo e que a gente precisa acreditar em tudo que é falado aqui nas reuniões de DSS e reunião mensal. Não adianta só estar aí presente, não escutar, inclusive a gente vê algumas pessoas até conversando quando a gente está falando na live, né? Aumenta o volume, escuta e acredita naquilo que a gente está falando. Tá? Vamos lá? As reduções, deixa eu ler só o último ali. As reduções registradas não são coincidência. Como eu acabei de falar, nem tinha lido ali ainda, mas não é coincidência. Porque alguém deixou de fazer o que tinha que ser feito. Pode passar. Comparação com a Operação Ano Novo 2023 e 2024, 25% da redução das mortes nas rodovias tiveram, né, do ano de 23 e 24, 1.023 acidentes registrados, queda de 9%, 1.231 feridos, redução de 20%. Por que esses números caíram? Porque houve muitas campanhas de conscientização, elas foram mais fortes, né, nas empresas, na mídia, fiscalização intensificada pela Polícia Rodoviária Federal, motoristas mais atentos aos riscos de álcool, cansaço e velocidade são as três causas que mais matam, né, no trânsito, que mais provocam acidentes graves. Álcool, cansaço e velocidade. Porque isso nos mostra, as reduções não são coincidência. O trabalho está sendo feito. Né? O comportamento seguro salva vidas. Eu tenho que ter consciência de me comportar com segurança. Campanhas internas, mensagens constantes e reforço da cultura de segurança funcionam. Então, quem está atento lá aos nossos avisos, aos nossos informativos, que praticam e acreditam naquilo que está ouvindo, né, lendo, vai se afastar do acidente sempre, vai proteger a outra vida sempre, vai sempre estar salvando vidas. Cada motorista consciente ajuda a reduzir acidentes e preservar vidas. A gente sabe que a maioria dos motoristas aí no trânsito não tem conhecimento que vocês têm, que nós temos aqui. Tá? Até, eu estava conversando ontem com a nossa gestora da cozinha, que é a Laurinha, e ela já tem a noção, veja, de tanta gente falar do que é o ponto cego. Então, eu vi o cara lá no ponto cego, eu digo, olha, você falando de ponto cego, ela disse, tá vendo? De tanto escutar, a gente aprende. Então, e tem que acreditar nisso que a gente está falando. Tudo que a gente traz aqui para vocês é para melhorar, sempre para melhorar. Como lições aprendidas, como orientações mais seguras do que a gente já havia feito antes, porque já apareceu situações onde a pessoa não seguiu a regra e deu errado, e a gente traz como lição aprendida para que outras pessoas não passem, né, pela mesma situação. Então, acreditem, motorista consciente
vai salvar muitas vidas. Ah, mas o outro é errado, o outro não sabe, ele que me trancou. O cara está todo errado no acostamento. Deixa ele no acostamento passar. Muda a sua velocidade. Dá preferência, fica atento aos retrovisores. Isso aí a gente precisa redobrar atenção nesse período, principalmente de final de ano. Ok? A mudança acontece quando todos assumem a responsabilidade pela segurança. Então, com essas campanhas aí, com as fiscalizações, quando as pessoas são paradas na via, eles passam orientações de segurança também. Então, a gente acredita que vai diminuir mais ainda aí essas porcentagens, esses números, que são pessoas, são vidas, que estão sendo perdidas, né? Pode passar. Quais são os principais perigos aí nas festas de fim de ano? Aumento do fluxo de veículos nas rodovias e áreas urbanas, consumo de álcool em festas, fadiga e sonolência por viagens longas, por estar em festas que duram às vezes a noite toda e no outro dia precisa voltar para trabalhar e a pessoa não tem a consciência que vai dormir dirigindo. Chuvas de verão com risco de aquaplanagem e baixa visibilidade. Nós temos aí a regra, todo mundo sabe por que a gente não pode passar de 60 na pista molhada, e principalmente quando cai aquela chuva fininha, aí que ela fica mais escorregadia ainda, com a sujeira que tem lá, óleo na pista, areia, então a gente precisa ter mais atenção. Choveu, reduz, molhou a via, já tem que ir na velocidade de segurança. As outras pessoas não têm essa consciência. Mas a gente que tem, vai repassando para quem a gente ama. E aí, cada um fazendo a sua parte, o trabalho de formiguinha. Vai cada um orientando, ajudando, ensinando o outro como ele dirigir bem, né? E aí, cada um vai salvando a vida do outro no trânsito. Pressa para chegar ao destino, não tem que ter pressa para chegar em lugar nenhum. Distrações, especialmente com o uso do celular na direção, nossa regra é clara, como dizia o juiz lá da seleção, motor ligado, celular tem que estar desligado, não é no avião, não é no silencioso, é desligado, para não causar distração, que é uma das causas também que mais provocam acidentes nas vias, tá? Infrações comuns como velocidade, cinto de segurança, falta de distância de segmento. Tudo isso aqui está nos 5 hábitos que a gente falou até agora, né? Celular, distância de segmento, velocidade, não dirigir cansado, 5 hábitos de direção segura, que a gente pratica também, porque somos 0 acidente, e a gente quer que continuemos com 0 acidentes, e diminuir as violações, para ser 0 violação também. Além dos perigos do álcool na direção, reduz reflexo e tempo de reação. Além dos perigos do álcool na direção, e reduz reflexo e tempo de reação, prejudica a visão e a coordenação e aumenta a autoconfiança. Então, quem bebe sempre diz que não está, não estou bêbado, eu estou ótimo. E aí, não, deixa comigo, deixa que eu pago, né? Não, aqui tudo é meu. Ele é o maioral, na hora que está lá cheio do álcool, né? Mas esquece a direção, seja isso tudo, só não vá dirigir. Deixa que o seu amigo, da vez, faça isso, pega um Uber, né? Isso eu estou falando nas suas festas particulares, na sua diversão. Na empresa, a gente já sabe que não vai acontecer, porque a tolerância é 0, né? A gente está acompanhando lá com o bafômetro. Mas tem alguns momentos em que a gente está em alguns lugares onde não tem o bafômetro. Não tem alguém lá para te orientar, para reforçar que aquilo ali não combina com direção. E aí você tem que ter a consciência de que você é um motorista profissional ético, compromissado com o que você faz e com a sociedade, e não vai beber e dirigir no outro dia, só porque não tem ninguém fazendo o seu bafômetro. Você tem que ter a consciência de que eu vou sair com segurança porque é o mais correto. É o que eu acredito. Não adianta ninguém vir me dizer que, não, bebe só 2 ou 3 que amanhã você vai sair bem. Não, eu não posso sair. Quando eu bebo 2 ou 3 e não me alimento, não tomo água, aquilo ali vai ficar no meu corpo. Vai ficar gerando ali uma sensação diferente do que se você estivesse 0. E a gente espera que você tenha essa consciência e seja verdadeiro com vocês mesmos. Porque até onde vocês vão pernoitar durante as viagens, vai ter festa também. Você vai estar de folga em algum lugar, no outro dia você vai trabalhar, e vai ter pessoas lá, brindando, comemorando, confraternizações vão acontecer em vários lugares. Mas você, como motorista profissional, não vai beber. Vai participar da festa tranquilamente, porque eu participo e nunca bebi. E vai ser legal, do mesmo jeito. Você, como motorista, pode fazer isso também, se vai sair no outro dia. Se não vai sair no outro dia, aí você vai prejudicar o seu organismo, se quiser, ou não, porque além disso tudo, ainda tem um problema de saúde, né? Que a bebida traz para cada um. Certo? Passando aí. Então, aqui trouxeram esse slide aqui, falando sobre álcool e direção ainda, né? Em risco real e imediato. Então, qual é o efeito do álcool no corpo, mesmo em pequenas quantidades? Redução da capacidade de reação, perda de atenção e foco, distorção de distância e velocidade. A gente não tem a noção mais
aumento da autoconfiança, falsa sensação de segurança, diminuição da coordenação motora, tomada de decisão impulsivas, lapsos de memória, a gente não lembra mais tanto das coisas como se você estivesse bem, né? E percepção também do que está acontecendo. E aí, como consequência dessas práticas aí na condução, o que é que acontece? Maior risco de colisão frontal, aumento de ultrapassagens perigosas. Você vai, não, eu estou bem, eu vou aqui fazer essa ultrapassagem. É assim, a autoconfiança vai ser gerada com o consumo do álcool, né? Dificuldade em manter o veículo na faixa, tempo de reação até 50% mais lento, a sua reação vai ser menor do que deveria ser quando você está bem, aumento de falhas de percepção, não vi o carro, não percebi o pedestre. Então, isso vai surgir caso você esteja com álcool no organismo. Então, no período de festas, esse risco cresce devido ao maior fluxo nas vias e ao consumo social de bebidas. E aí, com relação às implicações jurídicas, o que é que gera quando você sai e ingere álcool? Multa gravíssima, o valor é de R$ 2.934,70. Se houver reincidência em 12 meses, ela vai para R$ 5.869,40. Você vai ser suspenso o direito de dirigir até 12 meses. Apreensão do veículo e é considerado crime de trânsito, pelo artigo 306 do CTB. Se houver concentração igual ou superior a 0,3 mgl, ou sinais de alteração da capacidade motora, você pode ser detento por 6 meses a 3 anos, vai levar uma multa, suspensão ou proibição do direito de dirigir, converter-se em prisão em flagrante. Pode ser convertido isso aí em prisão em flagrante. Tá? Então, é importante, 0,3 equivale, em média, a uma dose de álcool. Uma lata de cerveja, uma taça de vinho, uma dose de destilado. Então, é bom a gente ter a noção do que significa, o que representa eu ter ali uma prisão em flagrante se eu for pega com 0,3 de álcool no organismo. Uma lata de cerveja, só foi uma lata que eu tomei. Mas se tiver ideia isso aí, na hora que for feita a fiscalização, você vai estar sujeito àquilo ali, aquelas sanções. Uma taça de vinho ou uma dose de destilado, como 40 ml de vodka, pinga, cachaça. Então, isso tudo vai ficar lá no teu organismo. Tá? Depende de vários fatores ainda. Se for pego, fiquem cientes que é isso aí que vai ser gerado, tá? Pela polícia. Então, ó, não existe pouquinho seguro. No transporte, álcool é a única escolha. Então, a gente precisa escolher sempre o quê, Marcos? A vida. A vida, né? Como garantir uma viagem segura no final de ano. Então, algumas dicas aí importantes que a gente trouxe aí para vocês. Primeiro, planeje a rota com antecedência. Revise o itinerário, condições das estradas e pontos de paradas autorizados. Considere o aumento de fluxo de veículos no período. Planeje o itinerário. Como que é que a gente planeja o nosso itinerário aqui? Vamos falar do lado profissional. Quando você sai, como é que já tem um planejamento? E a gente consulta o quê, Marcos? Fotograma. Fotograma. Mas tem uma ferramenta que o pessoal usa, que é o GPS, né, senhora Mara? O pessoal usa GPS. A gente pode ter GPS no caminhão? Não. Ele pode nos levar a caminhos que nosso carro não está com essas limitações para acessar aquela via. E aí você vai ter um sério problema e isso aí vai realmente complicar tanto o trânsito quanto a sua vida. O GPS existe no celular para o veículo pequeno. Nosso carro é pequeno, a gente transporta, a gente tem bitrenzão, né? Aí eu boto lá no GPS, primeiro, o celular tem que estar o quê? Como é que eu vou estar com o meu GPS ligado no carro se o celular tem que estar desligado? Como é que funciona isso? Eu não entendo. E aí o GPS que bota para uma rota, como ele acabou de falar, para o carro pequeno, chegar mais rápido, ele vai pela rota melhor para a pessoa que está solicitando ali no endereço. Mas se eu não botar, eu não sei chegar, você não vai nem colocar, não pense nisso. Vocês que estão aí na live, você que está aqui presente, não é para usar o GPS em nosso tipo de operação. Né, seu Amado? Não pode usar esse tipo de ferramenta. Comente aqui um pouquinho com eles sobre isso. Bom dia a todos. Esse assunto é um assunto bem interessante, principalmente quando trata-se de final de ano. Como aqui está relatado, como garantir uma viagem segura no final de ano? Final de ano, nós sabemos que o fluxo de veículos nas rodovias, ele irá duplicar ou triplicar. Por quê? Porque são pessoas que compraram um carro, que querem viajar, por exemplo, saiu do Nordeste para morar lá em São Paulo, teve o privilégio de trabalhar, e Deus abençoou, ele comprou um carro. O que ele quer? Trazer para o Nordeste, voltar, visitar a sua família e vir no seu carro próprio. Então, essa pessoa, ele não tem a experiência
que cada um de nós temos com os profissionais. O que devemos fazer? Cuidar dessas pessoas. Esses dados que aqui eles são relatados é um histórico do que devemos fazer e praticar, principalmente nos finais de ano, onde esse fluxo ele aumentará. Será que nós estamos livres de encontrar pessoas que estão sob efeito de drogas e álcool nas rodovias? Não, nenhuma vez. Até porque a desobediência, ela trouxe o pecado ao mundo. E além de Ana ter mostrado aqui anteriormente o que pode acontecer, os custos, tem prisão, mas as pessoas não pararam para analisar que o custo maior, o maior valor é a vida. E eles não cuidam nem da própria vida, nem da vida de terceiros, quando fazem uso dessas substâncias. Droga e álcool na direção. Quem somos nós? Iremos mudar as pessoas? Jamais. Não podemos. Mas podemos nos orientarmos e fazer a nossa parte. Aqui nós temos 10 itens que nos levam a uma viagem segura. Trabalhar com segurança. Eu costumo dizer constantemente, tanto nas minhas reuniões, como em alguns vídeos e áudios, que trabalho com a equipe de motorista melhor que eu já conheci na minha atualidade. Por que eu digo melhor? Porque são pessoas que não vieram para aqui aprender, vieram prontas. Cada um são bons motoristas. E aqui tem o privilégio de serem treinados, capacitados e orientados constantemente, com pessoas que se dedicam a aprender todos os dias, para passar para vocês aquilo que vocês não têm tempo de fazer, que é estudar sobre a melhoria do trânsito, sobre a sua profissão, que é excepcional. Se nós pararmos para analisar, Ana e todos aqui presentes, quando passa um superbitrem nas rodovias, as pessoas param para olhar, param para analisar. Ali na mente de cada pessoa, de cada ser humano, está dizendo, meu Deus, como é linda aquela profissão. Como aquele motorista, ele manobra o seu caminhão com excelência. Como ele ama tanto a sua família que se afasta dela constantemente para trazer até ela o sustento, o melhor possível. Porque a vida do motorista é essa, ele, por amor, ele vai trabalhar e por amor ele abandona a família. Por amor ele se distancia todos os dias. Mas para que tenhamos uma viagem segura não só no final do ano, é preciso nos atentarmos principalmente nas informações. Principalmente naquilo que nos é passado constantemente. Trabalhar com excelência. A bondade e o profissionalismo de cada um deve ser exercido de forma clara, plena, em todos os momentos. Eu não devo ser bom, ser melhor na frente de Ana, na frente do senhor Ricardo Nery, de Luciano, de Vinícius, na frente da minha direção. Não, pelo contrário. Eu preciso ser melhor quando eu estiver em sua ausência. Por quê? Vai ter alguém que vai ver e um dia vai relatar. Mas, Ana, tu não sabe de nada. Eu encontrei Amaro e Marcos dirigindo com uma excelência. Isso é o que vai fazer com que o teu nome cresça, porque o motorista, como todo e qualquer outro profissional, para ele fazer o seu nome, tem tempo. Demora. Mas para queimar, é um segundo. É um piscar de olho. Então, o que nós fazemos? Cuidar das pessoas nas rodovias, trabalhar com excelência e planejamento da rota é um fato que tem nos causado preocupação. Eu coloquei ontem no grupo uma mensagem acerca desse assunto. Não vou tomar muito tempo, Ana, mas vou tentar relatar sobre esse assunto. A importância de pegar as informações, absorver. Se houver dúvida, não faça na dúvida. Pare, pergunte, ligue, insista, não manda uma mensagem e vá seguir a viagem. Aconteceu um fato, como foi relatado lá no grupo ontem, onde um dos nossos colegas, colaborador, um dos nossos motoristas, passou despercebido em uma rota, olhou também o GPS, esse cara aqui é excepcional, o GPS ele é bom, ele é ótimo. Se eu falar do GPS, eu estou falando de um dispositivo que foi criado para facilitar a vida do motorista. Mas ele não vai dizer o tamanho da ferramenta em que nós estamos com ela. As rodovias, muitas vezes, ela tem sinalização dizendo proibido tráfego de caminhão. Tem rodovia que tem. Existem, mas existe também a possibilidade da gente
observar, ler as placas, isso é muito importante. Então, resumindo, o nosso colega ele entrou em uma determinada rodovia que, infelizmente, não tinha como sair, a impossibilidade estava na cara, curvas perigosíssimas que não tinha como fazer, eu digo porque tive que me deslocar daqui até lá no Ceará, para fazer algumas curvas no final, eu preciso 2 viaturas da Polícia Rodoviária, parar o trânsito em uma parte, parar o trânsito em outra parte, para poder fazer as curvas, que tinha que ocupar as 2 faixas da via. A cidade parou. Quem estava passando por lá, a cidade tinha que passar por dentro de uma cidade que nunca se passou um caminhão. Não é fácil. E a manobra foi feita, graças a Deus. Terminei fazendo a manobra com retrabalho. Mas, graças a Deus, finalizamos. Se eu disser a você, o carro foi machucado? Foi machucado. Outros caminhões quebraram o retrovisor do caminhão, quebraram lanternas, arranharam o para-choque, enfim, houve danos. Mas poderia ter sido evitado se as informações tivessem sido seguidas de acordo com o que foi repassado. Por isso, nós nos convidamos para quê? Para nos atentarmos das informações. É muito importante tudo isso aqui. Isso aqui é um relato do que devemos fazer todos os dias. E, principalmente, nos atentarmos das informações, porque não passamos porque somos melhores. Passamos porque buscamos aprender todos os dias, para dividir com cada um aquilo que nós aprendemos, e vocês não têm a oportunidade de estar constantemente aprendendo. Mas precisamos nos atentar. O que nós sempre nos disponibilizamos é isso aqui, ó. A mão, ela vai estar estendida, pega na mão dessas pessoas que têm a oportunidade de estar te dando a oportunidade. Porque nós precisamos. O fluxo de veículos nas rodovias nesse final de ano, ele vai aumentar. Constantemente, e acidentes acontecem todos os dias e em todas as rodovias. E nós estamos em uma fila que não queremos que chegue nunca a nossa vez. Evitem ultrapassagem. Evitem excessos de velocidade. Evite andar próximo ao veículo da sua frente. Planeje a sua viagem com antecedência. Limite-se, seu corpo também cansa, a sua mente cansa. Tem pessoas que querem ultrapassar, seja cortês, facilite, ligue a seta com antecedência e sinalize as suas intenções. Faça isso sempre, por quê? Porque não sabemos nunca quem é que vai estar na direção. Não sabemos quem vai estar na direção. Então, é sobre isso que nós queremos falar. Daqui ao final do ano, iremos constantemente bater na mesma tecla. Por quê? Porque precisamos manter o que temos construído desde o início da história da LVA. A LVA precisa, todos os dias, tirar foto do motorista e foto do caminhão. E quando o caminhão ele está jogado lá na gruta, o repórter chega e diz assim, o motorista ficou preso nas ferragens. Um Volvo não é mais Volvo, é ferragem. A Mercedes não é mais Mercedes, é ferragem. Um DAF não é mais DAF, é ferragem. E o motorista ficou preso nas ferragens. E não queremos que chegue nunca a nossa vez nessa fila. Ok? Que Deus nos abençoe sempre em nome de Jesus. Obrigada, senhor Amaro. E aí, continuando aqui, faça uma inspeção completa do veículo antes de sair. A importância de a gente fazer o checklist diário, né? Pré-viagem. Relembrando que o checklist ele é pré-viagem. Diário porque é todo dia você sai em viagem. A não ser que esteja aguardando para ser chamado para carregamento ou para descarga. Mas todos os dias, antes de seguir, você tem que fazer o checklist pré-viagem. Tá? E aí, por quê? Pneus, freios, luzes, documentação, EPI e equipamentos obrigatórios precisam ser revistos e estarem em perfeitas condições. E nas validades. Avalie também o estado dos acessórios da carreta, engapes e lacres. Tudo tem que ser visto no caminhão. O checklist ele tem vários itens para você acompanhar pessoalmente na localização do caminhão, não dentro da cabine, não no banheiro, não numa sala. Você tem que fazer o checklist fazendo 360 graus lá no caminhão, tá? Respeite seus limites físicos, durma bem antes de viajar, evite dirigir cansado ou com sinais de sonolência. Gente, procurem um médico se necessário, se você está sentindo que sua visão não está muito bem. Quando a gente está com problema de visão, isso causa sonolência também. Então, uma das coisas que a gente tem visto, quando está fazendo a avaliação ali de fadiga, que a gente faz semestralmente, e vê os índices diariamente, semanalmente, né, na tecnologia de detecção de fadiga, aumenta muito o olhar fora da via, você não está prestando muita atenção no foco lá da direção, então a gente precisa olhar para os locais
principalmente para os retrovisores, e algo que está acontecendo, mas tem que voltar rapidamente lá para o que você está desenvolvendo. E quando está olhando para o painel, ou quando está fazendo careta para enxergar, porque eu estou com problema de visão, isso também é detectado na câmera. E aí dá como sinal de fadiga. E prejudica também, porque você não está olhando normalmente para o trânsito, né? Então, você precisa usar óculos, procura um oftalmologista, usa o óculos. O motorista profissional tem que estar atento a isso aí também, tá? Respeite seus limites físicos, como eu já falei. Evite dirigir cansado e tal. Atenção redobrada com pedestres, motociclistas e ciclistas, os usuários vulneráveis das vias. Deslocamentos aumentam muito nas festas. Mantenham distância segura e atenção nas áreas urbanas. Sempre certifique-se que estão lhe vendo. Vai passar lá por um trecho urbano, tem muita gente parada no acostamento, ciclista, gente levando o cachorro, o cavalo, dá a buzinadinha com antecedência, aquela buzina que não assusta o pedestre, nem o ciclista e nem o do alto passeio. É só para alertar que você está passando ali naquele trecho, tá? Mantenha a velocidade compatível e segura. Respeite limites da via e reduza ainda mais em trechos com tráfego intenso. Velocidade segura salva vidas e reduz drasticamente danos em caso de sinistro. Evite distrações. Nada de celular, mensagens ou aplicativos durante a condução. GPS jamais, né? Se você for usar no seu veículo pequeno, ajusta antes para não ficar mexendo. Rádio e ar-condicionado antes de iniciar o tráfego. Tudo tem que ser ajustado antes de você ir para a direção. Use o cinto de segurança sempre. Você acompanhe a todos no veículo, né? O seu você tem que usar e também vai ter que acompanhar todos que estão lá dentro do veículo. Em veículos pesados, o cinto reduz a gravidade da lesão em até 75%. Então, é uma ferramenta importante, é um item crítico do veículo. Eu preciso sair em viagem com ele funcionando. Uma trava tem que estar funcionando, ele tem que estar inteiro. Não posso usar nenhum calço ali para deixar ele folgado, que a gente chama de grampo, né? O velho grampo. Não posso botar o grampo ali para sentou no carro, só puxa o cinto aqui. Não, ele não vai funcionar. Ele não vai estar ali dentro dos 75% que a gente está falando. Não vai te proteger. Tá? Qualquer problema no cinto, abre um ordem de serviço para poder a gente fazer a correção. Mantenha a distância de segmento segura, principalmente em condições de chuva, neblina ou tráfego intenso. Deixe sempre uma margem de segurança de distância do veículo da frente. A gente sabe que essa distância de segurança ela é realmente eficaz. Então, eu não vou me envolver em nada que aconteça ali inesperadamente. Eu vou ter tempo de reação para que o meu veículo não colida com o que está lá na minha frente. Hidrate-se e alimente-se bem. Comidas pesadas aumentam o cansaço. Prefira refeições leves durante o percurso. Então, se eu costumo almoçar rabada, feijoada, tudo que termina em ada, coma, mas coma pequeno, pouquinho. Você bota muito molho, né? Muito caldo na comida, bota menos caldo. Porque você vai dirigir, vai estar sentado numa situação onde vai ficar um pouco monótono. É monótono, né? Você está dirigindo lá numa BR, tem ninguém passando ali por você, e o seu organismo muito cheio, sangue da periferia do seu corpo está indo ali para o estômago, para trabalhar aquela quantidade de comida que você ingeriu. E aí vai dar sonolência, e aí vai dar moleza. E a gente não pode ter moleza e nem sonolência enquanto estiver dirigindo. Mas aconteceu de dar. Eu não me cuidei dessa vez. Eu não me alimentei equilibradamente, estou meio... O que é que eu faço se estiver dessa forma? Se eu estiver mais ou menos sonolento na hora que peguei no carro, estava bem, mas comecei a ficar sonolento. O que é que eu devo fazer? No meu caso, bom dia para todos. Eu descansaria mais um pouco para seguir viagem depois. Aí você já está dirigindo e deu aquela, né, vontade de dormir. O que você faz? Parar no local seguro e ligar para o monitor. Exatamente, gente. É isso aí, simples assim. Ligar para o pessoal da operação, não tenho condições de seguir, para o turno, e a gente vai em conjunto achar uma forma de melhorar lá o desempenho daquela viagem, para que fique bom para todas as partes, para o motorista, para a sociedade e para o cliente que está aguardando o produto, tá? Hidrate-se e alimente-se bem, a gente já falou, né? Cuide-se do emocional. Finais de ano são períodos de ansiedade, pressa e tensão. Manter a calma e dirigir com paciência evita erros graves. Respira, conta de 1 até 10. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. A gente não tem pressa para chegar em lugar nenhum. Deu algum problema? A gente tem problema até na nossa família, no dia a dia da família. Vai ter problemas, a gente precisa resolver problemas. E quando tiver problemas, está bom, que a gente está resolvendo. Quanto tiver com saúde para resolver, melhor ainda. Então, nada de pressa, de tensão. Todo mundo vai ter problema. Vai ter. Mas vai se resolver. Com as pessoas certas, a gente resolve tudo. Pode passar. Sua família espera por você. Se não for seguro, não faça.
Isso aí é uma frase para a gente praticar, tá? Vamos lá. Agora a gente vai ver um vídeo que mandaram aí para falar sobre IQA comportamental. Então, com relação ao tema principal, festa de final de ano, a gente já vem trabalhando com vocês desde o final de novembro para cá. Então, se tiverem dúvida, quiserem conversar com a gente, liga para a gente também. Agora a gente vai já para outro tema, que é sobre o Sistema Alerta. O Sistema Alerta tem uma ferramenta chamada investigação de quadro acidente. Quando a gente trouxe isso aqui, não, esse exemplo que o senhor Amaro deu, de um dos nossos veículos, que foi por uma rota que não deveria ir, é uma IQA, uma lição aprendida que a gente trouxe aqui, que a gente não deve seguir o GPS, tem que escutar a orientação do motorista monitor, repetir para ele o que você entendeu, porque às vezes o que eu falo para você não é o que você está entendendo. Se tem dúvida, peraí, eu entendi isso mesmo, é para eu fazer isso, 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 é isso aí. Pronto, aí você fixou na sua mente o que você tem que fazer, tá? Não só absorvam a informação, discutam, tirem as dúvidas para que dê certo, sempre dê certo. Olá, meu nome é Alessandro, sou da Operação Combustível. Eu quero relatar aqui um quase acidente que houve comigo lá na Baixada Santista, onde estava passando 3 vezes por semana nessa rotatória. Veio naquele momento ali um excesso de confiança, onde eu passei um pouquinho acima da velocidade, com 41 km por hora. E bem nesse dia, eu fui infeliz de ter uma pedra nessa rotatória, que acabou batendo o pneu da dianteira e da tração, me jogando para fora da pista. Eu consegui segurar o caminhão, apenas danos materiais. Eu estou relatando esse fato porque, para evitar o excesso de confiança, porque sempre vem em nossa mente, né, que sempre nunca vai acontecer nada. E comigo eu fui infeliz naquele dia e estou relatando esse quase acidente para que pudesse ser uma coisa pior e para que possamos ter mais cuidado, mais atenção. É isso aí. Quase acidente aí comportamental. A gente tem 3 tipos de quase acidente. Comportamental é quando ele decidiu entrar na curva com a velocidade acima do que deveria, tá? Ele poderia ter ido seguindo a regra, e não seguiu. Então, é um comportamento inseguro do motorista. Mas aí, eu vou ser punido se eu relatar esse tipo de IQA? Não. A IQA faz parte do Sistema Alerta. Sistema Alerta que trabalha na prevenção de acidentes e é uma ferramenta, é um sistema que é proativo e não punitivo. Então, ele está se expondo ali, está o Brasil todo. Todos que trabalham com a Raízen, está vendo essa mesma reunião que a gente está assistindo hoje. Então, ele teve a coragem, a ética e ainda a preocupação de salvar vidas, porque está trazendo uma lição aprendida, né, em rotatória, entrou com velocidade acima, se deparou com uma pedra que não imaginava que ia acontecer e quase sai da pista. Se não conseguisse segurar, se não tivesse atento também na direção com as 2 mãos corretas lá no volante. Vamos ver o próximo? E aí a gente trouxe para vocês a melhor IQA do mês de novembro, da LVA. E a gente sabe que nós temos o programa onde, mensalmente, os relatos a gente recebe, vai gerar lições aprendidas, onde a gente traz nas reuniões, e a melhor daquele mês recebe R$300, como a que se destacou. Vamos ver como é que foi essa aí de Denival. Denival está aí na live, ele vai falar com a gente também, e vamos ver como é que foi. Vejam aqui nesse quadrante onde está a setinha amarela. Olha o que esse carro vai fazer. Ali a via estava se estreitando. E ele tentou passar, mesmo assim. Denival estava atento lá, o retrovisor. E aí, ó, quase. Ali acabou o canteiro, né? A sorte foi que ele passou lá para o outro lado da via. Muito obrigada aí, Denival, e aos demais. A gente recebeu vários relatos por estarem atentos aí ao trânsito, por praticar tudo que a gente aqui ensina, discute, informa, né? Aprende também com vocês. Então, é por isso aí. Poderia ter acontecido ali algo muito sério. O que de pior poderia ter acontecido ali, Ed? O que é que você acha? De pior poderia ter acontecido ali? O pior que poderia acontecer, se ele não tivesse prestado atenção, ele tinha botado o carro mais para cá e tinha pegado o carro pequeno. Ia acontecer uma coisa muito pior. Poderia ter causado ele para debaixo do carro, ou ele ir para outra faixa, ou capotar e chegar até a óbito, né? Exatamente, Eudes. Falasse bonito, hein? Bonito, e é exatamente isso que acontece, gente. Quando a gente não está atento a todas as regras que a gente sempre fala, pô, as pessoas não têm noção. Quem fez aquilo ali não tem noção do que... Será que o motorista estava me vendo? Quando eu insisto em passar ali naquele imprensado? O outro, né? O terceiro. O que será? Será que esse motorista está com rebite? Será que ele está alcoolizado? Sabe-se lá, ele não conhece a transportadora, que é séria, como a nossa. Mas tem pessoas que não é dessa forma. A gente sabe que tem vários caminhoneiros que estão aí transportando vários tipos de carga que não tem o mesmo treinamento que vocês. E não tem essa percepção, não vai ter essa preocupação de jeito nenhum. Tá? Parabéns aí novamente. Aí a gente vai fazer uma dinâmica agora com vocês. Ó, vou fazer umas perguntas e vocês vai subir a plaquinha.
se é verde ou se é o vermelho, tá? Antes de pegar a estrada, o motorista conferiu o nível do óleo, calibragem dos pneus e funcionamento dos faróis. E aí? Levanta aí, verde ou vermelho? Baixa o outro. Muito bem, verde. Revisão é essencial, especialmente antes de viagens longas, concordam? O motorista estendeu a jornada e dirigiu cansado para adiantar a viagem de Natal. E aí? Errado, né? Dirigir cansado reduz reflexos e aumenta muito o risco de acidente. Vou dar o seu Amaro aqui, rapidinho. Vamos lá. Após uma confraternização, o motorista esperou 2 horas e depois dirigiu. Só esperou 2 horas. Está errado, né? O único tempo seguro é 0 álcool, mais 0 direção. Ao trafegar com caminhão-tanque carregado, manter maior distância do veículo da frente é essencial para evitar colisões. Muito bem. O povo é tudo afiado aqui. Em descidas longas, é seguro usar o ponto morto para economizar o combustível. Dirigir acima do limite de velocidade aumenta o risco de tombamento de caminhão-tanque, especificamente em curvas. Vamos ver aqui esse vídeo, mais uma orientação aí que a nossa colega passou aqui para a gente, tá? O fim de ano se aproxima, e com ele o aumento de veículos nas rodovias. É um período que exige ainda mais atenção de todos nós. Nessa época, é comum encontrarmos usuários vulneráveis como motociclistas, ciclistas, pedestres, que muitas vezes dividem o mesmo espaço com veículos de grande porte. Eles têm pouca proteção e qualquer situação inesperada pode resultar em um acidente grave. Por isso, redobre a distância de segmento, redobre a atenção, reduza a velocidade em locais de grande risco, respeite as cercas eletrônicas, elas estão posicionadas estrategicamente para trazer mais segurança para a sua viagem. Esteja sempre atento ao ambiente, aos retrovisores e principalmente aos pontos cegos. Também é importante lembrar que muitas pessoas viajam pelo menos uma vez por ano, né? E essas pessoas podem ser inexperientes na rodovia. Motoristas inseguros podem realizar manobras arriscadas, como ultrapassagem indevida, ultrapassagem proibida e até mesmo freadas bruscas aí na rodovia ou na frente do caminhão. Dessa forma, antecipe então os riscos, mantenha a sua condução preventiva e defensiva, espere o inesperado e seja paciente, né? Cada atitude segura faz toda a diferença na sua viagem. É isso aí. Resumiu tudo que a gente falou até agora, né? Aí foi o informativo que a gente recebeu da Raizen. Siga bem no dia a dia. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar da segurança na estrada ou na operação. Muitas vezes entramos no piloto automático e não percebemos sinais de alerta em cada um de nós. E lembre-se, assim como fazemos a autoavaliação de segurança antes de iniciar qualquer tarefa, também precisamos fazer uma autoavaliação emocional. Pergunte-se diariamente: estou bem para seguir? Meu corpo e mente estão correspondendo como deveriam? Preciso de uma pausa, apoio ou descanso? Posso seguir bem? Fique atento aos sinais e saia do piloto automático. Tá? A gente precisa estar se perguntando isso aí sempre. Se não estiver bem, uma dessas perguntas for não estou, a gente tem que parar e pedir ajuda. Não é desmérito para ninguém, não é vergonha para ninguém pedir ajuda, é coragem, é muita coragem. Quando a gente precisa de ajuda e vai lá e pede ajuda e deixa ser ajudado. Se deixa ser ajudado. Isso aqui é muito importante. Tá? Então, eu só posso seguir na via com esse tipo de caminhão ou no seu veículo pequeno se eu estiver bem. Se eu não estiver bem, eu não vou para a estrada. Pode passar. E aí, só relembrar que a gente tem o nosso cliente Ali, esse sistema aí que é o BRAG, né, que eles falam, bons veículos bem dirigidos, precisamos ser 0 acidente sempre. Então, esse método aí, o BRAG, ele fala sobre tudo que a gente já pratica, velocidade, distância de segmento, usar o cinto de segurança, não frear bruscamente, não acelerar bruscamente também. Então, isso faz parte do método da ALESA. E aqui é o resultado aí do Brasileirão. Brasileirão é o programa que a Raizen tem. Nesse ano, Safra, né, a gente tinha um outro tipo de programa, agora a gente está com o Brasileirão. A disputa entre as transportadoras. Brasileirão Raiz. A gente está ali ó, na colocação, 3º lugar. Como é que eu cheguei ali naquela colocação? Aí eu tenho que ser 0 acidente, aí eu tenho que relatar se for um índice menor de violação, eu ganho mais pontos também. Né? Se tiver relato de IQA comportamental, como a gente viu ali, a gente ganha pontos também. E aí vai se diferenciando entre uma transportadora e outra. Então, cada mês, a cada 2 meses, é cada mês, né? Todo mês tem uma transportadora
jogando com a outra. Vamos dizer assim, que o Brasileirão trata-se disso, né? O Brasileirão da gente de futebol é jogo, e esse também é um jogo. E a gente está jogando pela segurança, está jogando para o acidente ser zero, sempre. Tá? Então vamos virar vamos passar ali, para mais de 18 pontos. Ainda vamos até o mês de março do ano que vem, abril do ano que vem, e aí no mês de abril a gente vai ter, final de dezembro, agora, a pontuação já vai duplicar. Então, se a gente tiver ali, se mantendo em terceiro, podemos aí ir para o primeiro, se aquelas outras lá se estabilizar ali também, né? Todas vão duplicar, se fizer ponto. Então, vamos lá, gente, tentar atingir. Por quê? Eu tenho que ir em primeiro lugar. Se a gente ganhar, o que é que vai ter, Luciano? De premiação, diz aqui para eles. 8 motoristas vão receber, da transportadora que for ali no primeiro lugar, vai receber R$ 2.500, porque foi o primeiro lugar lá no Brasileirão. E para isso a equipe toda tem que trabalhar em conjunto. É um jogo, né? É uma equipe. Todo mundo joga junto para ganhar junto. Então, vão ser sorteados 8 para ganhar 2.500 e os motoristas monitores também vão receber. Qual o valor? Também 2.500. 2 motoristas monitores receberão 2.500. Esse é um programa da Raizen, tá? Que ela faz com as transportadoras que trabalham com eles lá. Então, vamos ficar atentos a isso. Passando. Aí os resultados, o Luciano vai falar com vocês aqui sobre as estatísticas aí referentes ao mês de novembro com relação a violações. Obrigada. Pessoal, bom dia quem está na live, bom dia quem está aqui presente. Nós vamos falar rapidinho acerca das ocorrências que tivemos em novembro, né? Novembro de 2025. Ali está o número 118, que na verdade tem esse total aqui comportamental, que são 15 comportamentais, e a gente vai trazer a parte de cima, que é a parte de telemetria. A gente teve um acréscimo muito alto, e quando eu olho para um evento desse, eu vejo que cada freada brusca dessa é um quase acidente, né? Ninguém freia bruscamente do nada, né? Não tem. E quando é um problema de tecnologia, um problema mecânico, o motorista abonado, ele não estaria aí. E se fosse um caso de uma IKEA, como existe o colega também que teve 2 cachorrinhos, entrou na frente dele, o motorista teve essa situação, o cachorro entrou na frente dele, ele freou 2 vezes bruscamente, e isso não foi para ele. A gente abonou porque é uma IKEA, um caso que não está no domínio dele. Mas quando é uma freada, porque está a distância de segmento, porque o motorista estava numa velocidade compatível, existe casos de motoristas que ficam como se estivesse em êxtase, fora de si. E aquele caminhão na frente parado, e todo mundo vendo na filmagem aquele caminhão parado, mas o motorista não reduz a velocidade. E isso é um problema daquele momento ali que ele quase que fadigou, ou fora de si. Isso é preocupante. 42, eu posso dizer que é o maior número, o maior resultado de violações da história da LVA. A gente sempre falou velocidade compatível também, a gente sempre falou 0 velocidade compatível. A gente sempre discutiu isso aqui, a gente sempre parabenizou vocês, porque não existia essa pressão da velocidade compatível. E é muito importante. Pessoal, isso aqui não tem a ver com dinheiro. Eu sempre digo assim, se o motorista estiver achando que a violação está relacionada ao dinheiro dele, ele está esquecendo de olhar para a segurança. Sábado agora, eu tive a oportunidade de conversar com um tio, eu passei bom tempo conversando com um tio do rapaz que sofreu aquele acidente agora há pouco, de mais ou menos 30 dias, ali em Suape, que o veículo Bitruc tombou, e ele até falou que a carga estava fracionada, ele estava indo para segundo carregamento, e tinha 5.000 litros no último tanque, ajudando a puxar ele na hora da curva, que ele foi fazer o retorno, saindo do Sulog. Mas, assim, o que é que me preocupa? O que me preocupa não é o tombamento, é o que fica, sabe? Porque, assim, o cara morreu ali, morreu o caboço. Fiquei preocupado, morte do rapaz, ok. Mas a mãe dele, eu sempre digo aqui na sala de treinamento, quando a pessoa vai embora, não vai embora só aquela pessoa, vai embora a mãe, e aí eu descobri, a mãe dele é amiga da minha esposa, e eu descobri que ela é mãe de um filho único, e aquele rapaz com 23, 24 anos de idade, sorridente, que quem sabe era a manutenção financeira daquela mulher, ela se vê ser um filho. Então, imagina o que pode ser evitado se a gente dirigir com segurança. O que eu falo é sobre isso. Eu falo que não é dinheiro. Nesse momento agora, se o motorista estiver só preocupado com o faturamento, só com prêmios, e agora? Qual o prêmio que ele vai ter? Né? Então, assim, o que a gente diz é sobre isso. Então,
cercas eletrônicas. Essas 24 cercas eletrônicas, só para vocês entenderem, são em locais que já está parametrizado como local de risco. Se tem uma cerca eletrônica ali, é porque aquele local é um local de risco. E onde é que está acontecendo muitas violações de cerca eletrônica? Naquela rotatória próxima a Chinerai. Motorista passando ali a 41, motorista passando ali a 44 km por hora. E o pior, no final, a culpa é de Luciano. É você que fica aí atrás do birô, tirando dinheiro de todo mundo. Não é assim. Eu nem dou dinheiro, nem tiro, que eu não tenho nem para dar. Você me diz a mim que eu que dou, que pago sou eu. Agora, você precisa entender que a responsabilidade está nas suas mãos. Dirigir acima da velocidade, a decisão é sua. Passar a 45 km por hora numa rotatória, a decisão é sua. E se o carro tombar? E se esse carro não conseguir ser feito aquele giro da rotatória? Então, aí tem essa questão aqui, ó, intervenção da Medinet. Essa intervenção da Medinet, 12 intervenções. E aí tem um caso de colegas que a gente está tratando, como a Ana falou, que possivelmente deve ser óculos, porque quando vem a claridade, ele fecha um pouco os olhos, outros é ficar olhando muito para o painel, e outros é o GPS. O abençoado do GPS que a Mário já falou, que a Ana já falou também no slide anterior. Então, assim, quando a gente fala sobre segurança, a gente está falando, é aquilo que vocês aprendem constantemente. Pode passar o próximo slide, Lucas? Então, aqui a gente faz um comparativo entre outubro e novembro, só para vocês verem. Violações totais, em outubro, 62 violações. Em novembro, 114. Aí tem 184% de aumento entre outubro e novembro. Esse resultado é bom ou ruim? Péssimo, né? A gente vem de um número que eu sempre aplaudia todo mundo. Eu dizia a vocês, cara, a gente está trazendo um número de 59 violações mensais. Isso é o número que a gente estava mantendo. A gente quer o 0 violação, mas quando a gente vai para a quantidade de motoristas que violaram, a gente sempre diz, a gente tem 59 violação, mas a gente tem 16 motoristas que violaram. Então, o resultado de outubro foi 16 motoristas que tiveram violação. 16. Olha só quantos tiveram em novembro. 54 motoristas. Isso é um resultado para a gente se alegrar? Cara, isso poderia ser um acidente aqui. A gente poderia estar agora de luto por um colega. A gente precisa entender sobre isso. Cara, eu falo sempre, vocês são motoristas de operação primária. Eu era motorista de operação secundária. Eu precisava atender o cliente. Existia uma exigência para eu chegar logo, o cara estava vazio, porque às vezes a base dá essa pressão. Mas essa pressão da base, quando você chega lá, você leva um pouco. Você chega lá, você espera para descarregar. Vai ter um momento que a operação vai lhe pressionar, vai. Mas entenda, a pressão que você receber não lhe impede para você ultrapassar 80 km por hora na pista seca, nem lhe impede para você ultrapassar 60 km por hora na pista molhada. Quando existe uma pressão, essa pressão existe para você minimizar tempos perdidos, que é um interstício de 11 horas, pega a viagem. Eu me acordava de 5 horas da manhã para pegar a viagem. Minha rotina era essa, dormia de 8, me acordava de 5 horas. Já estava na estrada, vendo só os passarinhos cantar e a chuva seródia molhar o chão, sem ninguém na estrada, segurança muito melhor para mim, porque eu não tenho pessoas dirigindo que possa provocar acidente. Então, assim, eu me preocupava muito com isso quando eu era motorista. E hoje, na operação primária, não temos necessidade desse número de violação. Porque, assim, você quer 0 violação, você não precisa estar preocupado com esses números, entendeu? Uma vez eu vi um motorista questionar, você fala muito de cerca eletrônica, isso aí não sei o quê. Mas, cara, você é 0 violação, você está reclamando de quê? Porque, às vezes, você recebe aquele comunicado e a gente, de fato, fala. Porque, lembra, eu não sei se vocês lembram, eu trouxe aqui numa semana somente os bons resultados. Eu virei o jogo, eu falei só de quem foi 0 violação, falei de quantos motoristas não tiveram cerca eletrônica, quantos não tiveram... Só que, na verdade, nesse momento aqui, a gente precisa trazer esse número. Então, tem 54 motoristas ali que violaram, ok. Desses 54, representa quantos por cento? Se você observar, nós temos aí cerca de 80 motoristas que não violaram, 0 violação. Só que esses 54 podem trazer o nosso resultado para baixo. Porque na hora que Nery, do comercial, seu Anderson, vai vender a empresa, ela vende que são motoristas treinados 15 dias, que são motoristas que não violam na estrada, na pista seca, que respeitam a velocidade, que respeitam o usuário vulnerável, que não vai ter acidente. Uma empresa que vende isso aí, e na prática, qual
Qual a diferença da expectativa e da realidade? Se na realidade tiver esse indicador, às vezes tem empresas que ligam para mim e dizem assim, é sério, Luciano, que você não teve esse tipo de violação? É sério isso? Eles ficam pressionando a gente, porque sabe que, humanamente falando, é um desafio não ter violação. Você precisa muito da mente, precisa muito ter equilíbrio. Aí você vem aqui, ó, freada brusca, de 15 em outubro para 42, pista seca. Aí teve um aumento ali de 280%. E no caso dos motoristas que violaram, teve um aumento de 338%. De 16 foi para 54. Freada brusca de 15 para 42, 280% de aumento. Pista seca, 37 para 47. Pista molhada, a gente reduziu, né, até porque não está chovendo. Né, aí é 5 para 1. Aí seca eletrônica, 5 para 24. 480% de violação de cerca eletrônica. E é muita coisa que poderia ser evitado. Outro ponto que eu falo muito é, ali a gente tem um retorno em Mossoró, uma alça de acesso à esquerda, em Mossoró, que tem muita gente que teve violação ali. Muita gente teve violação, muitos motoristas. E aí o que é que acontece? Teve um dia que nós fizemos um DSS com esse tema da cerca eletrônica de Mossoró. Aí nesse mesmo dia, o motorista foi lá e violou nessa cerca eletrônica. E aí cabe você estar aqui presente. Eu até pensei ali quando eu estava sentado em fazer isso, né? Eu quero agradecer a você que está aqui na live, né? Porque se desprendeu para estar aqui ouvindo essa mensagem. Porque é importante que você tenha, por mais que ela seja uma mensagem dura, né? Eu trago a pior mensagem, é a mensagem da violação. Eu percebo na face, né? Eu percebo que não é bom ouvir isso, não é bom. Mas se você for zero violação, fica tranquilo, relaxa o coração, dá tudo certo. Tem muita gente na live que é zero violação. Agora, se você for violador, muda, porque é essa dor que tem que fazer mudar. Eu vou mostrar para Luciano que eu nunca mais vou violar. É isso que a gente quer ver. É só um complemento aí, bom dia a todos. Você falou, você que é zero violação, fica tranquilo, fica de boa. Eu vou até completar, Luciano, né? Você que é zero violação, você que não tem violação, primeiro, parabéns, né? Tá seguindo os procedimentos, está preservando sua vida. E segundo, eu vou pedir um favor. Oriente aqueles que têm violação, às vezes tem alguma dificuldade, né? Dá uma dica, mostra como é que você faz para não ter violação, ou seja, exemplos vocês já são. Então, a gente aqui é uma família só. A LVA é uma empresa só. Não é quem tem e quem não tem, não é nós contra eles, é todo mundo junto. O ideal seria zero motoristas com violação. Então, no momento que a gente se ajuda uns aos outros, né, aqueles que não têm ajudando aqueles que têm violação, aquele verdinho ali vai ficar cada vez menor e o azul vai se sobrepor. É isso que a gente quer. É isso aí. Era isso que a gente queria passar.